Que a paz do Senhor esteja com vocês. Hoje eu vou falar de Davi. Quem foi Davi? Davi era um homem bonito, ruivo, de pequeno porte, magro, porém muito corajoso, impactante, era músico, tocava harpa, poeta, escreveu 73 salmos, líder militar, pastor de ovelhas, filho de Jessé, o mais novo de 8 irmãos, pertencia à tribo de Judá, morava em Belém. Como pastor de ovelha, ele teve muita experiência, enfrentou várias situações, como ele se deparou com um leão e um urso que queria pegar as ovelhas. Como ele tinha muita habilidade e também o Espírito Santo, foi para cima do leão e do urso, matou, estrangulou sua garganta. Isso com a ajuda do Senhor. Ele foi considerado segundo o coração de Deus, porque ele fazia as vontades de Deus. Quando pecava, se arrependia verdadeiramente. Ele amava Deus. Quando Deus rejeitou o rei Saul, pediu que Samuel levantasse um sucessor para Saul e ordenou a Samuel ir até a casa de Jessé. E chegando lá, Samuel entrevistou os irmãos de Davi como possíveis candidatos para o trono do rei Saul. Porém, não tinha sido aprovado por Deus. E Deus perguntou se já tinha acabado todos os filhos de Jessé, porque Deus sabia de tudo, né? Então Samuel disse que faltava Davi, que estava no pasto. E Samuel chamou Davi para ele se apresentar. No momento, Samuel não aprovou, porque Davi era pequeno porte, mas Deus não olhava como o homem olhava. Ele olhava com o coração e não pela aparência. Deus disse para Samuel ungir Davi na presença de todos, mas eles, o povo, nem os irmãos de Davi, não sabia que ele foi ungido para assumir o trono do rei Saul, porque Deus não revelava seus planos. Então Davi foi escolhido para ser o sucessor do rei Saul. A partir daí, foi ungido e cheio do Espírito Santo. Deus tinha um propósito na vida de Davi. Mais tarde, Davi foi trabalhar no palácio do rei Saul. Davi tocava música, harpa, para o rei aliviar sua tristeza, porque o rei tinha um espírito mau que lhe acompanhava. E quando Davi tocava, o espírito se afastava e ele ficava alegre. Davi revezava entre os serviços do palácio e as tarefas do campo com as ovelhas do pai. A vida de Davi teve uma fase muito marcante, quando ele enfrentou Golias, pois havia ali uma batalha entre os judeus e fariseus. Davi tomou conhecimento que Golias tinha afrontado o povo de Israel, o exército de Deus, pois ele já tinha proposto uma luta individual contra Golias. O próprio rei Saul sabia o risco de morte, por isso ele ofereceu uma recompensa para quem tinha coragem de enfrentar Golias, e ele ofereceu sua própria filha em casamento. A preocupação do rei Saul era que ele fosse rejeitado por Deus. Então Davi se ofereceu para lutar contra Golias. Ele recebeu equipamento do rei, mas ele rejeitou, pois o equipamento era muito pesado
para Davi, para o combate. E Davi preferiu usar apenas o que ele costumava usar no campo. Era a funda e algumas pedras no alforje. Então Davi foi para a luta. Quando o gigante se aproximou, Davi atingiu a fronte da testa do gigante e ele caiu por terra. Aí Davi lançou a mão na espada do gigante e cortou sua cabeça, e dando vitória ao povo de Deus. Após o ato guerreiro de Davi derrotado Golias, sua popularidade aumentou. O povo israelita gostava muito de Davi. Então, com o tempo, morando no palácio do rei Saul, ele se tornou amigo de Jonatas, filho de Saul. A amizade de Jonatas e Davi era muito. Quando Davi ficou muito popular, o rei ficou com inveja de Davi, porque tudo que Davi fazia, ele tinha sucesso. E o rei Saul tentou matar Davi, mas Jonatas, filho de Davi, ajudou Davi a fugir. Então Davi se tornou um fugitivo por vários anos e se juntou a um grupo de guerreiros. Davi recusou matar o rei Saul, mesmo sabendo que depois de Saul ele ia se tornar rei. Então disse aos seus soldados que o Senhor livraria de fazer o mal, pois era ungido do Senhor. Quando o rei Saul morreu, Davi se tornou rei da tribo de Judá. Ele reinou 7 anos e se tornou o rei mais admirado por todos. Quando ele começou o seu reinado, ele tinha 30 anos e depois ele reinou 40 anos em Hebrom e 7 anos e meio em Jerusalém. Reinou em todo Israel. Davi teve 33 anos de várias guerras e muitas vitórias. Ele se consolidou o poder de Israel e tornou Jerusalém a capital. Ele fez os preparativos para seu filho Salomão construir um templo dedicado ao Senhor. Quando Davi era jovem, tinha muita bondade e confiança no Senhor. Ele amava Deus. Mas, quando ele chegou na certa idade, ele teve 3 falhas, né? Essas 3 falhas foram muito pesadas para Davi. Ele cometeu vários pecados, mas se arrependia verdadeiramente com humildade. O primeiro foi o adulterou com Batseba, programou o assassinato de Urias, esposo de Batseba, levantamento do censo do povo. Deus não se agradou e ele teve várias consequências pelos seus pecados. Ele buscava a Deus arrependidamente e ele sabia que sua salvação dependia de Deus. Como ele tinha o Espírito Santo, ele ficava pronto para obedecer. Davi profetizou sobre o Salmo 22. Ele teve várias esposas e concubinas, adulterou com Batseba e ela engravidou, mas Deus castigou Davi pelo seu pecado. A criança morreu. Então ele se arrependeu de seus vários pecados. Depois teve muitos problemas com sua família. Seus filhos eram muito más, violentos. Por isso, morreu 3 filhos de Davi. Depois Davi morreu. Salomão
seu filho foi seu sucessor do trono. Davi tinha o coração puro diante de Deus. Ele não queria perder o Espírito Santo. Davi amou e serviu a Deus de todo o seu coração, apesar dos seus pecados. E esta foi a história de Davi. E se você gostou, se inscreve no meu canal, me dá um like, faz um comentário de que essa história foi interessante para você. E que Deus abençoe e fica com Deus.